tem tudo a ver com o que a gente vai falar nessa noite. Amém. O Senhor já sabia, né? O que Ele iria realizar. E Ele, sem a gente se falar, o Espírito Santo move, porque Ele quer falar aos nossos corações e Ele quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Queridos amigos e irmãos, se você esteve presente na igreja nos últimos 3 domingos, você ouviu uma palavra abençoada sobre relacionamento. E se você já está participando de um pequeno grupo, nós estamos entrando na 7ª semana em que nós estamos ministrando essa palavra de relacionamento, compartilhando sobre isso no nosso pequeno grupo. Então, esse tema é um tema da nossa igreja, buscando o impossível com Deus através dos relacionamentos saudáveis. Tema esse de grande importância para a nossa vida, porque relacionamento é um tema central da Bíblia. Desde a fundação do mundo, Deus busca um relacionamento com o homem. Deus criou o homem e Ele falou, olha, não é bom que o homem esteja só, então eu vou criar uma companheira para estar com o homem. Deus criou então a mulher, e a mulher e o homem ali no paraíso se relacionavam um com o outro, assim também Deus estava ali presente, havia um relacionamento perfeito e saudável entre eles. Então veio o pecado que quebrou esse relacionamento, mas Deus não desistiu de nós, amém? Ele enviou o seu Filho para que esse relacionamento fosse restaurado. E Deus então restaurou esse relacionamento. E hoje nós podemos ter o nosso relacionamento com Deus e também entre nós, irmãos. Relacionamento é um tema central na Bíblia. Paulo também, na sua carta mais teológica aos Romanos, ele mostra também que estilo de vida nós devemos ter, eu e você. Ele mostra que a necessidade que nós devemos ter de comunhão uns com os outros. E por isso a expressão uns aos outros, ela se repete diversas vezes, tanto na carta aos Romanos de Paulo, como também no Novo Testamento. Romanos capítulo 12, capítulo 14, 15, repete essa expressão quando fala assim, somos um só corpo e membro em Cristo e membros uns dos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Honrem uns aos outros. Tendes o mesmo sentimento uns para com os outros. Não julguei uns aos outros. Portanto, acolhei-vos uns aos outros. Olha quantas vezes isso se repete. Admoestai-vos uns aos outros. Saudai-vos uns aos outros. E aí o texto continua, porque vida cristã se resume em relacionamento. Eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, e nós vamos ler uma história muito linda que aconteceu em Cafarnaum. Uma história que fala sobre 4 homens que trabalharam incessantemente pela bênção de um paralítico. Vamos abrir esse texto, Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12. Eu queria convidar você a se colocar de pé nesse momento e acompanhar essa leitura. Se você trouxe a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Se você não trouxe, você pode acompanhar pelo multimídia. Nós vamos ler então, amém? Todos encontraram? Amém. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um telhado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda?
Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre toda a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Jamais vimos coisa assim. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, nós estamos aqui na tua presença nessa noite, te adorando, exaltando o teu nome através de louvores, através das nossas ofertas, através de testemunhos. E agora, ó Deus, que a tua palavra está sendo colocada, ó Senhor, nós pedimos que o teu Espírito Santo venha ministrar nos nossos corações aquilo que nós precisamos nessa noite receber de ti, Senhor. Ó Deus, que não seja eu aqui a falar, mas que o teu Espírito Santo possa estar usando a tua serva para ministrar essa palavra aos corações, Senhor. E que nada venha impedir, Senhor, do teu Espírito Santo agir nessa noite nas nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, querido. Trabalhando pela bênção dos que estão paralisados. Você pode repetir comigo? Trabalhando. Aleluia. Esse texto que acabamos de ler nos mostra um pequeno grupo formado por 4 homens, carregando um paralítico até Jesus. Mas quem era esse homem paralítico? Um homem totalmente desamparado, que não conseguia ir a lugar nenhum sozinho, um homem totalmente dependente das outras pessoas, vivendo talvez não somente a paralisia física, mas também a paralisia espiritual. Amados, não somente existe a paralisia física, como também existe a paralisia espiritual. Muitas pessoas, elas são perfeitas, elas podem andar, elas podem correr, elas estão no seu estado físico perfeito, mas alguns estão paralisados espiritualmente. Existe uma coisa que Deus não gosta, é de ver você parado. Deus não gosta das coisas paradas. Deus, ele é um Deus que está sempre agindo, trabalhando ao nosso redor. Há um versículo na Bíblia, em Isaías capítulo 64, versículo 4 e 5, que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O Senhor está sempre trabalhando por aqueles que nele esperam. O Senhor não para, Ele não para em nenhum momento, e Ele procura pessoas para que possam ser usadas por Ele. Certa vez Jesus passou e viu Pedro e viu também André ali pescando, e Ele falou assim: vocês querem me seguir? Venham comigo, porque eu quero fazer de vocês pescadores de homens. E aqueles homens então deixaram o que eles estavam fazendo e seguiram Jesus. A vida cristã é assim, querido, é uma caminhada. O Senhor, quando Ele acabou o seu ministério, e antes dele partir, Ele chamou os 12, e Ele falou o quê? Ele deu uma palavra: olha, agora que vocês conhecem a verdade, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vai por esse mundo e fale da palavra. Tragam os paralíticos até mim, tragam as pessoas necessitadas até mim, ajudem aqueles que estão paralisados. Assim Jesus fez, e assim Jesus quer nessa noite também fazer na sua vida, querido. Nessa noite eu quero, na verdade, chamar a sua atenção para a atitude desses 4 homens que surpreenderam Jesus. 4 homens que, na verdade, não estavam paralisados, mas que foram instrumentos de Deus para trazer até Jesus um homem que estava paralisado. 4 homens que trabalhavam pela bênção de um homem que estava paralisado. Eu quero destacar nessa noite 4 atitudes que esses homens tiveram e que foram fundamentais para a cura desse paralítico. E a primeira coisa que eu quero destacar, que nós entendemos nesse texto, é que esses 4 homens, eles se aproximaram. A primeira atitude deles foram de aproximação. Você pode repetir comigo? Aproximação? Aproximação. Esses 4 homens, eles viram a necessidade desse paralítico, eles viram e resolveram se aproximar. Preste atenção numa coisa, querido: nós podemos estar perto de alguém e não ser próximo, ou não se fazer próximo desse alguém. Você pode estar perto de alguém, mas não se fazer próximo desse alguém. Deixa eu te explicar melhor
o que significa isso. Eu vou te explicar com uma história. Certa vez, um certo doutor da lei, ele chegou para Jesus e falou assim: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus falou assim: o que está escrito na lei? E aquele homem que sabia, conhecia muito a lei, ele falou assim: olha, amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus falou assim: muito bem, fez bem, é isso mesmo, é o que está aí na lei. Mas aquele homem então, para testar Jesus, para se justificar, ele fala assim: mas quem é o meu próximo? Então Jesus respondeu àquele homem com uma parábola muito conhecida, a parábola do bom samaritano. Então Jesus começa a contar aquela parábola. Ele falou assim: olha, uma vez descia um homem de Jerusalém até Jericó, e nesse caminho os salteadores atacaram esse homem, e ele foi machucado, ele roubaram tudo que ele tinha, ele foi deixado caído naquele caminho, e em algum momento passou ali, naquele lugar, um sacerdote, um pastor talvez, e ele passou ali, viu aquele homem na estrada, mas ele foi embora, não parou, não se aproximou. E depois veio um levita, que também viu aquele homem caído na estrada, passou direto e não parou, não se aproximou. Mas diz o texto que um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximou e atou suas feridas, cuidou dele, pegou, colocou no animal, levou ele até um lugar, deixou aquele homem naquele lugar, pagou todas as suas despesas e cuidou daquele homem. E aí Jesus perguntou para aquele conhecedor da lei: qual desses três te parece que foi o próximo? E aquele homem respondeu então: o próximo é aquele que desses três usou de misericórdia. E disse Jesus a ele: então vai e faz o mesmo. Queridos, eu pergunto a você nessa noite: quem é o seu próximo? Para Jesus, o próximo é todo aquele com quem você desenvolve uma relação de amor. Amém? A parábola fala que o sacerdote e o levita, eles passaram perto, mas eles não se aproximaram, eles não se fizeram próximos daquele homem. Eles passaram, mas não se aproximaram. Ser próximo é uma qualidade de relacionamento. Não é porque a pessoa está do seu lado, sentada do seu lado agora, que significa que ela está próxima de você, que ela é tua próxima. É interessante que na igreja, às vezes a gente senta sempre nos mesmos lugares, não é verdade? A Lu gosta de sentar ali, e tem outras pessoas que gostam de sentar mais ali atrás. E talvez você sentou já alguma vez do lado da Lu, esteve perto dela. Estou dando um exemplo aqui. Mas você não é próxima dela. É possível também que você more na mesma casa com uma pessoa e você não seja próximo. É possível que você não esteja próximo do seu filho. É possível que um casal more na mesma casa, estejam perto um do outro, mas não estejam próximos. Hoje nós vivemos numa era virtual. E a maioria das pessoas tem Orkut, Facebook, blog, Twitter, né? Se eu perguntar aqui quantas pessoas têm alguma dessas coisas, praticamente todo mundo vai levantar a mão. Eu pergunto: quem não tem algum desses? Uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas no auditório, talvez de 150 pessoas. Não estou dizendo que isso é ruim. É muito bom, é legal você ter, mas o que eu quero te dizer nessa noite é que as pessoas começam a confundir as fronteiras de relacionamento. As pessoas, elas não querem, elas preferem se relacionar virtualmente, elas não querem se aproximar umas das outras. Muitas pessoas querem manter um relacionamento virtual, e relacionamento virtual, como diz a palavra, é virtual, não existe. É um relacionamento virtual. E algumas pessoas, elas publicam coisas íntimas na rede social, o que causa às vezes uma falsa sensação de intimidade. O que antes, para eu ver um álbum de uma viagem de uma pessoa, vamos dar um exemplo aqui, eu teria que ter intimidade, eu teria que ir à casa dessa pessoa para eu compartilhar do álbum e ver as suas fotos. Hoje, você pode publicar as suas fotos da sua viagem e todos podem ver, o que dá uma sensação, na verdade, de uma
uma falsa intimidade. E algumas pessoas, elas começam a confundir isso e pensam assim: eu vou te dizer eu te amo só porque você é meu amigo no Facebook, ou só porque você curtiu a minha foto, I love you. E aí fica essa relação virtual. Mas o Senhor, Ele quer de nós um relacionamento maior, uma maior aproximação uns com os outros. Nós não fomos criados para sermos seres virtuais, nós fomos criados para estarmos uns com os outros, amém? Você entende isso, querido? E é isso, Jesus, Ele está dizendo através dessa parábola uma coisa, é estar perto, outra coisa é se fazer próximo. O samaritano foi o único que deu um passo em direção àquele homem e se tornou próximo, transformando uma relação de proximidade numa relação de amor. Há alguém perto de você? Alguém caído na estrada? Alguém precisando da sua ajuda? Faça-se próximo, querido. Desenvolva um relacionamento de amor e serviço. Há pessoas no caminho que precisam ser trazidas numa maca até a presença de Jesus. Aproxime-se dessas pessoas. Ser próximo implica em você sair do seu mundinho. Ser próximo implica em você deixar a sua vida e olhar para a vida do outro. Ser próximo, existe um sacrifício para ser próximo. Tem que pagar um preço. E aqueles 4 homens, eles poderiam ter pensado assim: eu não vou me aproximar desse paralítico, muito menos levá-lo, vai me dar muito trabalho, levar esse homem até Jesus. Eu não vou levar ninguém para o culto, não. Eu não vou perder meu tempo, ainda ter que passar lá para pegar uma pessoa para levar para o meu pequeno grupo. Isso dá muito trabalho, vamos acabar nos atrasando. Eu não quero participar, não, vai dar muito trabalho. Mas não, queridos. Muitas pessoas precisam ser carregadas até Jesus. Você precisa se aproximar dessas pessoas. Elas precisam de ter alguém próximo. Para ser próximo não basta estar perto. Você precisa dar um passo em direção. E esses 4 homens, eles decidiram se aproximar. Então, queridos, a primeira coisa que esses homens fizeram, primeira atitude foi a aproximação. A segunda atitude que esses 4 homens tiveram, que foi fundamental para a cura dessa paralisia, foi o amor. Amor, eles amaram. O que me impressiona na atitude desses 4 homens foi o amor que eles demonstraram para aquele paralítico, a dor que eles sentiram pela situação daquele homem. Gente, a gente vive num mundo que a gente já fica insensível, na verdade, há tantas dores, há tantas coisas que acontecem que às vezes a gente vai assistir o repórter, há tanta coisa que você começa a ficar insensível. Mas o Senhor não quer que a gente seja assim. Nós precisamos sentir a dor uns dos outros. Isso é o que Jesus nos ensina. Precisamos amar, porque Deus é amor. E Ele nos ensina que a coisa mais importante na nossa vida é o amor. A coisa mais importante é o amor. Se você não faz isso, você não está fazendo a coisa mais importante, que é o amor. Deus deseja que nós sejamos uma comunidade brasileira que viva em amor em verdade, não somente em palavra, mas que viva em amor. Eu quero lembrar você um dos textos, se você puder colocar para mim, 1 Coríntios capítulo 13. Um dos textos mais lindos que falam sobre o amor, que descreve o amor. E esse texto nos ensina muita coisa. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto, no capítulo 13, no versículo 1, é que se eu não vivo uma vida de amor, nada do que eu falar importará. Olha o que o texto diz: ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Queridos, você pode ter uma oratória maravilhosa, você pode ter carisma para falar, você pode falar muito bem em público, mas se você não tiver amor, nada disso vale. A palavra de Deus diz que são como palavras que sem amor são como barulho, sinos, somente barulho, não tocam. Se não tiver amor, não vale. Se eu não vivo uma vida de amor, todo o meu conhecimento não terá valor. Olha o que está no versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios, todo o conhecimento. Eu posso estudar na melhor faculdade dos Estados Unidos, eu posso ir para Harvard, eu posso ir para estudar e ter o conhecimento musical. Mas se eu não tiver amor, nada vale. Eu posso tocar um instrumento aqui muito bem,
mas se não tiver amor, nada vale. Eu posso ter uma voz muito linda para adorar, para cantar, mas se não tiver amor, nada vale. É o que a palavra de Deus diz. Se eu não vivo uma vida de amor, todo o meu conhecimento não terá valor. Se eu não vivo uma vida de amor, o que eu acredito não terá valor. Nesse mesmo versículo diz isso. Volta para mim, por favor. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba os mistérios, o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Eu não sei se você já prestou atenção nesse texto. Se você tem uma fé capaz de mover montanhas, mas se você não tem amor, nada vale. Isso é muito profundo, querido. A religião sem amor, nada vale. Se eu não vivo uma vida de amor, tudo que eu tenho, tudo que eu der não terá valor, diz no versículo 3. Ainda que eu distribua toda a minha fortuna aos pobres, para o sustento dos pobres, ainda que eu entregue o meu corpo, se eu não tiver amor, nada vale. Eu posso doar, mas muitas pessoas elas doam com segundas intenções, talvez para serem honradas, talvez para controlar uma outra pessoa, talvez para receber algo em troca. Se você dá dessa maneira, não tem valor. Tem que doar com amor, querido. Se eu não vivo uma vida de amor, tudo que eu conquistar não terá valor. Eu posso conquistar muitas coisas, mas se eu não tiver amor, nada vale. O amor é um mandamento. A palavra de Deus diz que toda lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Amém? Que palavra difícil, mas o Senhor Ele nos manda, mas Ele nos dá a escolha. Você tem escolha. Ou você ama ou você não ama. É sua escolha, você tem essa escolha. Você só vai aprender a amar se você se relacionar com as outras pessoas. Você não pode se relacionar com o mundo inteiro, com uma multidão, mas você pode se relacionar com uma pessoa diferente de você, uma pessoa que está junto com você no seu pequeno grupo. Você pode se relacionar com uma pessoa da igreja, você pode se relacionar com um amigo que precisa de Jesus. Aqueles 4 homens se aproximaram e escolheram desenvolver um relacionamento de amor para com aquele paralítico. Então, primeiro, eles se aproximaram. Segundo, eles amaram. E terceiro, eles tiveram fé. A palavra de Deus diz que sem fé é... Vamos falar todos juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Na nossa caminhada cristã, nós precisamos ter fé. A fé de ver as coisas acontecerem. E esses 4 homens, eles tinham fé. E pensa num pequeno grupo de 4 pessoas que tinha fé. O seu grupo tem sido assim? Um grupo de fé? Você está crendo que as orações que você está fazendo ali naquele lugar, Deus está ouvindo? É isso que Deus quer, queridos. Às vezes você pode estar pensando assim: mas o meu grupo só tem 2, 3 pessoas. Queridos, quanto menor, melhor. Porque quanto menor você vai ter tempo para compartilhar. Você vai poder se relacionar melhor. Mas se você multiplicar, se você crescer, você vai se dividir, outro grupo vai se formar. Não se preocupe com isso. Mas ali eram 4 homens, mas que tinham fé, que eles estavam ali e eles acreditavam, e eles queriam ajudar um amigo, um paralítico. Pensa num cara que não estava sozinho. Aquele paralítico, ele tinha 4 amigos. Nós podemos dizer que foram amigos. 4 amigos que se importavam com ele, 4 amigos de fé. Você tem 4 amigos de fé? Você pode lembrar de 4 amigos que você tem de fé? Ou você é um amigo que tem fé, que ajuda o seu irmão quando precisa? E esses 4 homens, eles viram a situação da paralisia daquele homem, então eles resolvem fazer alguma coisa. E eles acreditam que somente Jesus poderia dar solução para aquele homem. Somente Jesus poderia trazer a cura espiritual, a cura física. Somente Jesus poderia fazer alguma coisa. Então eles decidem levar aquele homem até Jesus. Então eles falam assim: olha, vamos pegar essa maca aqui, cada um segura numa ponta e vamos levar esse paralítico até Jesus. E eles vão levando aquele homem que devia estar pesado. E quando eles chegam lá na casa, para surpresa deles, o que aconteceu? A casa estava lotada.
Por que o grupo lotou, né? Aquele grupo ali já tinha que multiplicar, porque lotou. Porque Jesus estava naquele lugar, amém? Jesus estava naquele lugar. E onde Jesus estava, o negócio, vamos falar, bombava. Enchia, todo mundo queria estar perto de Jesus. Por que todo mundo queria estar perto de Jesus? Porque Jesus, ele era maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Todo mundo queria ficar perto de Jesus porque Jesus dava atenção. Ele se preocupava em se relacionar. Ele parava tudo para se relacionar com as pessoas. Ele fez isso com Zaqueu. Zaqueu, eu vou na tua casa hoje. Ele fez isso com Nicodemos quando procurou de noite. Ele fez isso com tantas pessoas, ele fez isso com Jairo. Jesus, ele gastava tempo com relacionamento, por isso que as pessoas estavam ali. E ali naquele lugar tinha gente querendo ver Jesus, tinha gente querendo tocar em Jesus, tinha gente ali só para observar o que Jesus estava fazendo. Eu só sei que a casa estava cheia, tinha muita gente. E as pessoas vinham até Jesus e ele estava ali disposto a dedicar o seu tempo a elas. Agora, imagina a decepção que aqueles homens tiveram quando eles chegaram até aquela casa. A casa estava cheia. Imagina o paralítico. Ele falou, meu Deus, e agora? A casa está cheia. Como que eu vou poder chegar até Jesus? E ele que estava cheio de esperança de ter um encontro com Jesus, agora está diante de uma multidão que o impede de aproximar até Jesus. E como furar aquela multidão para uma pessoa seria difícil. Imagina um paralítico com 4 amigos para chegar até Jesus. Eu penso que eles podem até ter tentado. Dá licença, deixa eu passar. Não, meu filho, não passa não. Com um paralítico, 4 pessoas aqui não dá. Já está cheio de mar, você está fora. Então, eram tantos obstáculos. Mas aqueles homens, eles eram em seu amor criativos e incansáveis. Eles, diante daquela situação, eles poderiam muito bem ter chegado ali para aquele paralítico. Olha, querido, nós tentamos te ajudar, mas não vai dar. Não vai dar porque está muito cheio. Eu acho melhor vamos voltar para casa, a gente te leva para casa de volta. Hoje você não vai poder encontrar Jesus porque não tem jeito. A gente até que tentou, mas chegou aqui, a casa está muito cheia. E eles poderiam ter falado isso, mas o amor e a fé que movia o coração daqueles homens, no desejo de ajudar alguém que não tinha a menor condição de se aproximar de Jesus e de ser abençoado por ele, era tão grande que eles não desistiram. Imagina aqueles homens ali conversando, e agora? O que a gente vai fazer? Esse homem precisa de Jesus. O que a gente faz agora? Nós não podemos deixar ele nessa situação. Nós precisamos ajudá-lo. Era um desejo muito grande de ajudar. E aí, querido, eu quero falar para você o 4º aspecto importante e fundamental para a cura de toda paralisia. É a ação. Aqueles homens, eles agiram. A palavra de Deus diz também que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras é morta. Então, o que adianta eu ter fé se eu não tenho amor? O que adianta eu ter fé se eu não posso demonstrá-la através de obras? Esses 4 homens, então, eles se aproximaram. Eles sentiram a dor daquele homem. Eles tiveram fé e eles começaram a agir. Não, nós vamos fazer alguma coisa. E eles começam, então, eu fico imaginando eles conversando entre eles. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Queridos, muitas vezes nós botamos tantos obstáculos para estarmos na presença de Jesus, não é verdade? Tem vezes, está muito quente hoje eu não vou na igreja. Hoje está muito frio, hoje eu vou ficar em casa. Não, hoje está chovendo, hoje eu não vou. De acordo com a estação, muitas vezes algumas pessoas têm as suas desculpas e começam a colocar obstáculos. Queridos, se um culto que você falta, nesse culto pode estar a palavra que você precisa para a resposta que você precisa para o seu problema. Você crê nisso? Um culto que você deixa de estar, um pequeno grupo, uma reunião, você deixa de ser abençoado. Sabe, às vezes quando não dá para eu ir na igreja, o Daniel chega, acho que quase toda vez que ele chega, eu fico assim, e aí, como é que foi o culto? Como é que foi o culto? Eu fico com aquela curiosidade, mas ao mesmo tempo, poxa, eu não pude ir. E ele fala, foi bom, mas foi bom como? O que aconteceu? E quando ele chega assim, mas foi muito bom, eu falei, não, perdi a minha bênção. E é assim, queridos, porque toda vez que tem um encontro, alguma coisa acontece.
E se eu não venho, se você não vem, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso não deixa que os obstáculos impeçam você de estar na presença do Senhor. Muitas coisas vão se levantar para impedir você de caminhar na presença do Senhor. Sabia disso? Porque o inimigo levanta esses obstáculos. Às vezes nós mesmos colocamos obstáculos. Mas eu declaro nessa noite que em nome de Jesus, você possa vencer todos os obstáculos para estar na presença de Jesus, amém? Aleluia! Tira os obstáculos, queridos, e vai em frente, porque vale a pena estar na presença de Deus. Aqueles homens, eles tiveram que pagar um preço. Tem que pagar um preço. Outro dia, eu cheguei em casa, tinha trabalhado naquele dia, o Daniel falou assim, a vigília. Eu falei, vigília hoje, Jesus amado. Aí ele falou, você não vai, né? Você está muito cansado. Não, eu vou. Ele, mas você vai? Eu falei, vou. Eu tenho que ir, eu preciso orar. E eu falei assim, eu vou assim mesmo. Eu estava muito cansado naquele dia, mas eu falei, não, eu tenho que ir, eu vou. E eu tomei um banho rápido, peguei o Samuel e vamos. Chegando lá na vigília, eu me deparei com uma pessoa, não sei se nem se ela... tá lá atrás. Com a irmã que tinha tido um esquete parecido comigo naquele dia, né, Cristina? E ela sentou, quando a gente se viu na igreja, eu acho que, não sei se ela pensou a mesma coisa, mas eu olhei para ela e falei assim, caramba, você está aqui. Ela deve ter pensado, você veio? E a gente estava cansada naquele dia, coisa que todos nós passamos durante o dia. E a gente sentou ali, Deus estava ministrando, abençoando, muita oração, muito louvor, uma bênção. Ela abria a boca de um lado, eu abria a boca do outro, mas a gente estava ali ligada, porque a gente não queria perder. Eu não queria perder aquele momento na presença do Senhor. Às vezes, querido, ou muitas vezes nós temos que fazer um sacrifício para estar na presença do Senhor. Você tem que se sacrificar, mas porque sacrifica, mas vale a pena se sacrificar na presença do Senhor, porque toda vez que você estiver na presença do Senhor, você vai ser abençoado. Aqueles homens tiveram que pagar um preço para estar na presença de Jesus, e eles pagaram o preço. O que eles fizeram? Eles tiveram uma ideia. Vamos subir pelo telhado. Olha que ideia. Imagina a gente aqui na presença de Jesus e de repente o telhado se abre e desce um paralítico. Olha a cena. Eu queria estar lá naquele dia para ver essa cena. Aqueles homens, eles ficam assim, vamos subir pelo telhado, é o único jeito. Mas aonde está Jesus? Pergunta, vê lá, onde está Jesus? Jesus está na cozinha? Jesus está lá no quarto? Onde está Jesus? Está na sala? Então a gente tem que calcular direitinho, porque a gente tem que entrar e chegar na frente de Jesus. E eles calcularam, nós vamos descer naquele telhado no lado de Jesus. E ele, não sei como é que eles fizeram naquela época, sei que eles calcularam, eles subiram e tiram telhado e tiram o que for ali em cima e vamos descer esse paralítico porque ele precisa encontrar Jesus. E aqueles homens fizeram aquilo, eles pagaram preço pela vida daquele homem. Você quer ver a sua família salva? Amém? Você quer ver o seu amigo salvo? Você quer receber as bênçãos que você precisa do Senhor? Tem que pagar um preço, querido. Tem que pagar um preço. Eu quero dizer para você que tem frequentado as reuniões de oração. Essa semana, uma pessoa, semana passada, compartilhou. Poxa, mas não tem ido quase ninguém, porque a irmã Cláudia está no Brasil, queridos. A irmã Cláudia não está no Brasil, já está voltando, glória a Deus. Mas Jesus está lá. Se você está indo lá, se você está vindo antes do culto, se você está vindo segunda-feira, Jesus está vendo o seu esforço e Ele vai te abençoar. Eu não tenho tempo para contar meu testemunho sobre isso, sobre a oração, mas se você quiser saber, eu te conto quanto eu já fui abençoada por pagar um preço em oração. Aleluia! Você precisa pagar esse preço em oração. Não é fácil, mas é necessário. É assim que o Senhor deseja na nossa vida. E quando Jesus então vê aquela cena, se depara com aquela cena impressionante, tanto para o paralítico, ele olha para aquele paralítico e para aqueles 4 homens, e ele fica surpreso. A verdade é que Deus pode ter realizado muitos milagres naquele dia, mas o único que foi registrado na Bíblia foi daquele paralítico, porque aquilo impressionou. Aquilo foi impactante na vida de Jesus. Aquilo foi impactante na vida das pessoas que estavam ali naquele lugar. Porque houve um esforço, houve um sacrifício. E o texto diz que Jesus, vendo-lhes a fé. Queridos, o Senhor escolhe aqueles que têm fé para abençoar. Jesus viu a fé e Ele falou, é você que eu vou abençoar nessa noite.
Ele viu a fé daqueles homens. Fé é uma ação prática e não um discurso bonito. Eu posso saber tudo sobre fé, eu posso saber todos os textos sobre fé, eu posso declarar que eu tenho fé, mas se a minha fé não entra em ação, de nada vale. Fé é uma atitude prática. Moisés, quando estava ali para atravessar aquele mar vermelho, e ele clamava, e Jesus falou assim, Deus falou para Moisés assim: Moisés, por que clamas? Diz ao povo que marche. Agora não é hora mais de clamar. Agora é para marchar. Então, queridos, fé tem que ter ação. E aqueles homens tinham fé, mas eles agiram. A fé é o requisito indispensável para a operação do Espírito Santo. Está escrito que Jesus não realizou muitos milagres em Nazaré porque faltou fé. Queridos, vai faltar fé na nossa igreja para que o Senhor faça milagres aqui nesse lugar? Não. Vai sobrar fé, aleluia. Vai ter muita fé aqui neste lugar para que Deus possa realizar milagres na sua vida e na minha vida. A fé é um requisito indispensável. Jesus viu naqueles homens a fé, uma fé que moveu o coração dele, não importava os obstáculos, eles queriam estar na presença do Senhor. Na fé deles não tem nenhum sentido apurado de oportunidade, era um sentido apurado na verdade de oportunidade. Aquela era a oportunidade deles. Talvez Jesus não estaria mais naquela casa no outro dia. Aquela era a oportunidade. Quem tem fé às vezes pode ser louco para os homens. Quem estava ali naquele lugar, quem esse homem maluco descendo para o teto? Diz o texto, acredita-se que aquela casa era de Pedro. Talvez Pedro naquela hora, meu Deus, estão quebrando meu telhado, que loucura. Mas para Jesus aquela demonstração de fé não foi loucura. Para Jesus, às vezes as coisas para o homem são loucura, mas para Deus a sua demonstração de fé nunca vai ser loucura, querido. Aleluia, não é a fé deles, na fé deles há um sentido de oportunidade. E a fé junta, a fé alheia, colabora para a cura e a solução dos problemas. Isso é impactante, porque aqueles homens contribuíram para que aquele homem fosse curado. Isso é a vida em comunidade, isso é igreja. Deus valoriza e aprecia a fé manifestada em grupo. Você pode ter fé, querido, na sua casa, mas quando você se junta com alguém, no seu pequeno grupo, Deus vai manifestar ali um milagre, porque a sua fé, quando junta com a fé do seu irmão, quando junta com a fé do seu outro irmão, isso sensibiliza o coração de Deus, sensibiliza o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo na sua vida. O exercício dessa fé em conjunto, ele é importante porque dispara a emoção do Espírito Santo. Deus tem nos dado uma nova visão para a nossa igreja. Deus tem nos dado essa oportunidade de vivenciarmos os pequenos grupos. E Deus, Ele quer te abençoar através de um pequeno grupo, porque neste pequeno grupo você terá a oportunidade de compartilhar, como disse o Beto aqui nessa noite, uma palavra muito apropriada. Você terá o tempo ali de orar uns pelos outros, deixar que uma pessoa ministre no seu coração, ser pastoreado pelos líderes dos grupos, ser pastoreado pelos seus irmãos. Querido, você não está sozinho, ali você vai encontrar ajuda. Talvez você vai receber uma ligação de uma pessoa do seu grupo, primeiro do que do pastor, porque não dá para o pastor atender todas as pessoas, mas ali no grupo tem uma pessoa pagando preço por você, tem um líder que está orando, intercedendo por você, amém? Tem uma pessoa que está se preocupando com você, e essa pessoa está apta para ministrar na sua vida, e Deus quer que você se envolva neste movimento, amém? Deus quer que você participe, porque Ele quer te abençoar através desse trabalho, aleluia. Amém, Jesus. Daniel, me ajuda aqui. O Senhor conhece os nossos corações, amém? E Ele sabia que a maior necessidade daquele homem não era a cura física, mas era a cura espiritual. E o que Jesus faz primeiro? Primeiro, Ele vai tratar o que o homem precisava, que era a cura espiritual, a paralisia espiritual que aquele homem estava. Então Jesus olha para ele e fala assim: filho. Ele viu todo aquele esforço, ele fala: meu filho, perdoado são os teus pecados. E o Senhor, Ele tem, e aqueles homens que estavam lá, falam assim: mas quem é esse para perdoar os pecados? Eu quero te dizer nessa noite que quem é esse? Este homem, Ele é Deus Todo-Poderoso, que perdoa todo pecado.
que perdoa, seja qual for a situação que você passou, querido. Ele perdoa os seus pecados. Ele está aqui para perdoar a sua vida. E não somente Ele perdoou, porque o Senhor, Ele nos dá muito além daquilo que nós pedimos e pensamos. Mas Ele falou assim: meu filho, eu não vou só perdoar você não. Eu não vou só te curar dessa paralisia espiritual que você está. Nesse dia, eu vou também curar a sua paralisia física. Por isso, para que todos saibam que eu sou Deus e que eu sou o Filho de Deus e estou aqui na terra, você levanta-te e anda neste momento. E aquele homem se levantou. E assim Jesus está fazendo nessa noite para a sua vida, querido. Se você está paralisado em alguma área na sua vida, seja espiritual, seja profissional, seja sentimental, relacional, o Senhor nessa noite quer trabalhar no seu coração. O Senhor nessa noite quer te tirar dessa paralisia que você está. Deus não quer te ver parado, querido. Deus não se agrada de te ver parado. Ele quer você em movimento. Ele quer te usar. Ele quer te tirar dessa paralisia. Queridos, quantos já foram usados por Deus e hoje estão parados? O Senhor fala contigo. Não é tempo de ficar parado. É tempo de se levantar. Eu quero te levantar nessa noite. O Senhor quer levantar você nessa noite e te tirar dessa paralisia que você se encontra. Porque o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos e pensamos. Se você está parado, está faltando alguma coisa na sua vida. Está faltando amor. Está faltando fé. Está faltando... Você precisa se aproximar, você precisa ter fé, você precisa ter amor, você precisa agir para que você possa sair dessa paralisia. Esse é um momento em que você deve se examinar. Feche os seus olhos. Neste momento eu não quero, e ninguém está aqui para te acusar, mas é o Espírito Santo que neste momento quer ministrar no seu coração através dessa palavra. Veja onde você parou, aonde você tem parado, aonde você está neutralizado, porque o Senhor quer te tirar dessa paralisia. Mas também nessa noite o Senhor quer te falar que você, meu querido, que tem se levantado como líder, que Deus está contigo neste momento. Deus está te capacitando, te ungindo para trazer paralíticos até Ele. Amém? Você crê nisso? E Deus quer usar mais pessoas aqui nesse lugar para trazer os paralíticos até Ele. Você quer ser uma pessoa dessa? Você quer ser usado por Deus? Quem nessa noite vai segurar na ponta dessa maca? Quem quer segurar nessa maca nessa noite? Quem quer trazer esse paralítico até Jesus? Quem vai subir até o telhado para tirar as telhas e descer com esse paralítico? Quem vai ser essa pessoa, querido, nessa noite? E assim Deus está falando ao seu coração. E eu quero nessa noite cantar uma canção juntamente com você e deixar que o Espírito Santo vá falando ao seu coração. Você pode se levantar neste momento. Este é o momento em que o Espírito Santo está falando contigo. A palavra, os louvores foram ministrados no seu coração. Pastor, esteja aqui comigo neste momento. E o Senhor, Ele quer neste momento usar a sua vida, querido, tocar no seu coração, ministrar na sua... E agora é a sua resposta diante dessa pergunta. O Senhor quer te usar assim. Aleluia. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração nessa noite. Meus momentos e os dias meus, meu respirar.
It's